Você está seguindo o que Deus planejou para a sua vida? Você está entregando os seus sonhos, as suas dificuldades e até mesmo as suas vitórias para Ele? A verdadeira saída não está em fugir, mas entregar a sua vida a quem te escuta a todo momento. O nosso Pai já escreveu a sua história e Ele está te esperando para viver momentos extraordinários. O que está te impedindo de viver o seu propósito? Mude sua perspectiva. Deixe que Ele te guie para a saída correta. E aí eu lembrei da passagem em Êxodo que fala de quando o povo foi liberto, né? E começou a andar no deserto e se deparou com um momento em que tinha um mar na frente deles e o exército atrás deles perseguindo. Então eles reclamaram, né? Moisés dizendo: você trouxe a gente para cá, para a gente morrer aqui, não tinha túmulos suficientes no Egito para que a gente pudesse se enterrar lá. Então, não havia saída naquele momento, né? Mas o Senhor mandou a saída. O Senhor pediu para que Moisés dividisse o cajado na direção do mar, sabia? Então, em quantos momentos nós vamos ver situações em que a gente acha que não tem saída, né? E quantas vezes a gente vai ter vontade de desistir? E quantas vezes a gente vai achar que o melhor é não fazer? Melhor é parar, se sentar, cruzar os braços. Mas não é isso que o Senhor quer. Ouça a voz do Senhor. Entregue ao Senhor tudo o que você fizer. Deixe que Ele te guie. Não é para você, é para Deus. E Ele sabe a melhor forma de fazer tudo. E Ele tem uma solução para tudo aquilo que pode parecer impossível e improvável. Se nesse momento, se nessa noite, todos nós temos lutas, né? Se você não tem agora, mas você vai ter, eu sinto me informar. Em algum momento nós vamos ter lutas. Mas o Senhor estará conosco em todo o tempo. E Ele vence todas as batalhas. Então, independente da dificuldade, e por mais difícil que seja, às vezes entregar tudo na mão do Senhor, Ele tem o controle e Ele tem a resposta certa para tudo. Então, o que eu quero desejar para você essa noite é que você viva o sobrenatural do Senhor, que você entregue sua vida, os seus planos e as suas dificuldades, para que você também possa entregar as suas vitórias ao Senhor, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa, Pai, e nós somos a Tua casa também, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor esteja presente neste lugar, nos nossos corações. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Nós te agradecemos pelos Teus cuidados, Senhor, e até mesmo pelas lutas, que elas nos fazem mais fortes e nos fazem reconhecer quem Tu és, que é soberano e poderoso e digno de toda a honra e digno de todas as vitórias. Nós te agradecemos, Pai, pelo nosso trabalho, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela oportunidade de estar aqui, de ser livres para te adorar, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Por mais difícil que seja, nós não queremos desistir, Senhor. Por maior que seja a luta, eu não sei
Thank you.
E desde já quero compartilhar com os irmãos que houve uma conspiração para que eu estivesse pregando aqui. Só que nem o pastor Manuel sabe disso. Eu vou revelar para os irmãos dele, a esposa sabe disso. Um dia eu pensando comigo mesmo, falei, Deus, nossa, aquela igreja de Joinville é uma igreja bonita, né? Interessante que quando eu falei para alguns jovens lá, de São José dos Milhares, né, e aquela falou, trago abraços calorosos para os irmãos lá. Teve uma irmã que falou assim, nossa, que chique, né? Você vai pegar na primeira igreja de Joinville, porque é uma igreja chique, né? Mas ela quis dizer assim que eu era chique, né? Eu falei para ela assim, não, chique, eu não sou chique não, chique é Deus, né? Ele é chique, ele é lindo, ele é maravilhoso, né? E essa conspiração boa, eu nessa oração falei, Deus, só que eu não falei, eu pensei, falei, Deus, um dia eu poderia pregar nessa igreja, né? Eu, pastor Manuel, sem saber de nada disso, mas o Miltinho, o irmão Miltinho, o diácono Miltinho, eu não tenho nenhum problema com nomenclatura eclesiástica. Falei, eita, mas tão rápido assim. Falei, uma vez, não precisava ser tão rápido assim, né? E quero compartilhar com os irmãos. Os irmãos queiram se sentar, por favor. Como falei, uma imensa alegria. Também agradeço ao pastor Manuel pela confiança, né, de ceder esse lugar santo, esse lugar muito sério, né, esse lugar que é muito importante. Quero me apresentar. Meu nome é Nilton César da Silva Moreira, nome bem extenso, né? Sou esposo daquela menina bonita de Emília, pai do Bernardo, aquele menininho, o Bernardo pequenininho ali, muito inteligente. E também quero gastar alguns minutos me apresentando quem sou eu, né? Da onde eu sou. Para alguns irmãos aí, a gente conversou bastante papo pela manhã. Eu moro em São José dos Pinhais por causa da menina ali, né? Mas eu sou natural de Bocaíba do Sul. Eu sou nascido em Curitiba, mas não me considero curitibano, me considero bocaíbense, né? É uma cidade simples e tenho muito orgulho de ter essa raiz lá. Conheci o Evangelho na igreja de Bocaíba do Sul, por alguns irmãos. Comecei nessa igreja jogando bola num retiro, acredito que 2002, 2003, em Santa Rosa, só para jogar bola, e cá estou aqui pregando para vocês. Eu vi porque o time lá de Bocaíba era muito ruim mesmo, porque uma vez eles foram jogar contra o time que eu jogava, o time do filho do prefeito, e eles perderam, se não me engano, foi de 10-2, sabe? E a gente não quis fazer mais gol, sabe? Porque, e respeitar a igreja do Senhor, eu não era crente, eu já era católico, mas o time era muito ruim. Comecei nessa igreja jogando bola, jogando futebol, né? Até que fraturei minha perna e Deus me pediu que eu continuasse jogando bola, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E hoje a gente vai falar sobre Jesus hoje. E eu venho de uma igreja tradicional católica, né? Com todos, enfim, tudo que se é ensinado, tudo que é aprendido nesse ambiente, né? Também aprendi coisas boas também, né? Quem sou eu para deturpar a fé de alguém, né? Mas vim do catolicismo, né? Minha família quase toda evangélica, alguns praticantes, alguns não. E cá estou, né? Contando mais um pouco da minha história. Cerca de 20 anos atrás, eu ainda não batizado, terminou-se uma vigília na igreja de Bocaíba do Sul. O pastor Francisco de Oliveira, ele fez parte da conferência um tempo. Acabou a vigília e ele me levou para casa, né? Eu com a perna quebrada, de muleta. Eu preparando esse sermão e pensando assim, falei, mal ele sabia que ele não estava levando um menino de perna quebrada, né? Um improvável. Ele estava levando, e cá estou ministrando a palavra, né? Ou seja, se Deus ele é extraordinário, o extraordinário é pouco para ele, né? Irmãos, eu sou um improvável. Quero perguntar, tem alguém que nos visita pela primeira vez nessa casa? Pode erguer a mão, sem constrangimento. Não temos. Todos aqui são batizados. Tem alguém que não é batizado? Pode erguer a mão sem constrangimento. Temos um ali. Mas
quero te dizer, algo já está se movendo em você, né? Algo. E é por isso que você está aqui. Nós não cremos num Deus, como foi falado aqui, de acontecimentos, né? Nós cremos num Deus de propósitos, né? Nós não cremos num Deus por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Tudo tem um propósito. Os milagres de Jesus, tudo tinha um propósito. Nós atentamos à execução do milagre em si, a cura de um paralítico, a cura de uma mulher que tinha fluxo de sangue, a cura do cego. Nós atentamos no milagre, porque ele é sobrenatural. Uma pessoa que ela não enxerga e daqui a pouco ela enxerga é sobrenatural. Uma pessoa que gastou todo o seu dinheiro para tratar um fluxo de sangue e daqui a pouco ela toca no manto de Jesus e ela é curada, é sobrenatural. Aquele cego de nascença, ele foi curado, é sobrenatural. Nós atentamos pelo milagre, porque é algo extraordinário. Só que muito mais por trás disso nós sabemos que tinha um propósito maior, né? Vai quebrar todo um paradigma, todo um sistema religioso, todo um sistema machista. E esse Deus, ele não trabalha com acaso, ele trabalha com propósitos. Muito mais que nós possamos imaginar. Nós olhamos só o milagre em si, mas ele está atento para toda uma vida inteira para frente. Todos aqui nasceram em berço cristão. Tem alguém aqui que não? Berço cristão evangélico, vamos dizer assim. Todos nasceram? Tem alguém que não nasceu? Oh, quantos improváveis, né? Só que eu quero dizer para aqueles que nasceram em berço cristão, que também vocês são improváveis. Nós estamos de intruso, nós fomos enxertados, né? Não era para nós, né? Mas o povo escolhido não quis, né? Então todos nós somos improváveis. Você num berço cristão evangélico, ou você num berço cristão católico, todos nós somos improváveis. O destino que nós tínhamos era para todos, o inferno era certo. Nós somos improváveis. Mas não quero falar só de mim, porque de mim nada importa, né? E agora há pouco eu marquei o check-in aqui na igreja, antes de começar o culto, e eu coloquei uma frase, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e me constranja com seu amor. Quem conhece a canção, continua aí pensando na letra. Eu não lembrei do resto. Quem é Jesus? Você pode pensar assim, mas ser presbítero Niltinho perguntar quem é Jesus é muito fácil de responder. Jesus é muito fácil de responder. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Eita, pregador que tem que estudar um pouco mais a Escritura. Jesus é o Filho de Deus. Interessante que a ciência, a arqueologia, a história, eles não podem negar que houve um Cristo, um Jesus Cristo histórico. Isso eles não podem negar. Eles podem relutar e tentar segurar o Cristo, Filho de Deus, com todo o seu poder e majestade. Eles podem tentar segurar, né? E como cantamos, a ciência pode tentar explicar, né? E a ciência tenta disfarçar, e a teologia tenta explicar. E como foi falado aqui, e muitas vezes a teologia coloca esse Deus poderoso, tenta colocar dentro de uma caixinha e dizer que Deus trabalha de uma forma padronizada nesse padrão, mas Deus, ele é soberano, ele é supremo, ele é poderoso. Mas quem é Jesus? E é muito fácil de responder: Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas para você, quem é Jesus? Para você, se te perguntarem quem é Jesus para você, quem é Jesus? Alguns vão dizer assim: Jesus é tudo, Jesus é a minha vida, Jesus é o meu amor, Jesus é lindo. Enfim, a gente vai usando muitos adjetivos. Mas por que segui-lo? Por que seguir a Cristo? Se te perguntaram por que você segue a Cristo, por que você se denomina um cristão? Você sabe o que significa a palavra cristão? O que é o cristão? O que significa Cristo?
fugido de Deus. Alguns aí que pode até mais falar de uma forma diferente. Eu sei falar Jesus em inglês. Como que é? É Jesus, isso? Não, eu sei falar em espanhol. Como que é em espanhol? Jesus. Como que é em hebraico, pastor Manuel? Em hebraico, como que é Jesus? Yeshua. Alguns podem ser mais chique. Eu sei falar só Jesus português, né? Arrisco dizer em inglês. E quais os benefícios de seguir esse Cristo, esse Jesus? Não o Jesus histórico, o qual a ciência ela não pode negar. Porque, pare e pense. Maomé, ele não parou a história. Respeito à religião, né? Mas ele não parou a história. Nos livros não está, historicamente falando, antes de Maomé e depois de Maomé. Buda, não está escrito antes de Buda e depois de Buda. Agora esse Cristo ressurreto, meu amigo, meu irmão, meus lindos, ele parou a história. Para quem está aí na escola, na faculdade, tem o AC e depois de C, ele parou a história. Mas não vamos ficar só no Jesus histórico. Vamos deixar aí a arqueologia quebrar a cabeça, deixar a ciência quebrar a cabeça, mas vamos atentar sobre o Jesus ressurreto, o Filho de Deus. Quais os benefícios em segui-lo? Parou para pensar, por que eu sigo a Cristo? Porque eu venha ter paz. Sim, você também pode ter paz consultando um excelente profissional, né? Psicólogo. Eu sigo a Jesus porque eu quero ser próspero. Não, mas você pode ser próspero sem Jesus, cursando uma boa faculdade, enfim, tendo um bom salário. Só que a maioria, ou uma boa parte, segue a Cristo por medo do inferno, né? Por medo do inferno. Isso é uma tática que muitas igrejas usam, né? Usam o inferno como um apelo para pôr medo nas pessoas. Mas fato é, nós temos que adorá-lo, não pelo que ele pode nos dar, e que nós não viemos adorá-lo por medo do inferno, de forma alguma. Que nós viemos adorar e seguir ele por causa da beleza, da santidade dele. E isso tem sido repetido nas minhas orações há muito tempo. E eu falo, Senhor, que eu venha te adorar, Senhor Deus, na beleza da tua santidade. E essa tem sido a oração sobre o meu filho, direto, o Bernardo pequeno, ali, o bagunceiro. Eu falo, Senhor, eu oro para que o Bernardo, ele continue nos seus caminhos. Eu oro para que ele cresça. E o mais difícil, irmãos, dos cristãos, é permanecer. Eu oro, Senhor Deus, para que ele permaneça nos seus caminhos. E muito mais, eu vou sendo usado na minha ousadia. Senhor, eu oro para que ele envelheça nos seus caminhos. Senhor, eu oro para que os seus cabelos fiquem grisalhos nos seus caminhos, Senhor Deus. Porque o permanecer é difícil. O permanecer é difícil. E essa tem sido a minha oração. E muito mais que isso, irmãos, eu sou ainda mais ousado. Eu falo, Senhor Deus, que a unção do Bernardo seja maior que a minha unção. Senhor, os gigantes que eu enfrento e enfrentarei, que meu filho não precise enfrentar, Senhor Deus. Aonde eu já enfrentei gigantes, que eu coloque uma pedra e meu filho não precise, que eu possa ter a autoridade, que eu possa ministrar sobre a vida dele e dizer assim, filho, por esse caminho não dá, o pai apanhou nesse lugar, o pai sofreu neste lugar. Ou seja, os gigantes que eu enfrentei, o meu filho não precisa enfrentar. E essa tem sido a minha oração. Falando um pouco sobre meu filho também, uma época nós começamos a se assustar com a evolução do Bernardo na escola e conversando com algumas irmãs. Foi muito assustador porque 1 ano e 6 meses ele começou a ler na escola e escrever e, enfim, um pouco mais velho começou a escrever. Ele tem uma aptidão para algumas coisas do reino. A gente começou a ficar assustado, né? Os professores começaram a ficar assustados. Só que um dia eu lembrei. Eu estou assustado por coisas que eu pedi, né? A gente se esquece das bênçãos que a gente pede para Deus, né? Porque a gente sempre tem o plano B, né?
E o plano B é assim, não, eu vou fazer tal coisa, Deus, eu peço tal coisa para o Senhor, mas inconscientemente eu já estou com o plano B preparado. Se o Senhor tardar, ou se o Senhor não fizer, eu estou com um plano B elaborado. A gente não fala, irmãos, a gente sempre está preparado, né? O plano B inconscientemente. E eu me esqueci disso que eu tinha pedido para Deus, né? E a mãe dele ouvia música, né? Na gestação. E o Bernardo ali, de repente ele cantando algumas canções que a Emília falou assim, mas espera aí, essas canções eu ouvia quando eu estava grávida. Ele aprendia rápido as letras. Olha o poder, irmãos, que tem a canção, né? Mas Jesus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Quero que você olhe para o teu irmão do seu lado e diga assim, que bom que você veio. Se você tiver vergonha, também não tem problema algum. Diga-se a si mesmo assim, que bom que eu vim. Porque tem alguns irmãos que têm vergonha, né, de olhar para o outro lado assim, não conhece. E, né, então diga para você assim, que bom que eu vim. Vamos lá, irmãos, que bom que eu vim. Não é possível que você tenha vergonha de você mesmo, né? Amém, irmãos. Jesus é maravilhoso. Eu vou tomar mais água aqui, gente. Vamos para o texto, então. Convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus para nós darmos início. Quem é Jesus? Quem é esse Cristo ressurreto? Não o Jesus histórico, isso vamos deixar para a história quebrar a cabeça, a arqueologia quebrar a cabeça. Quanto mais eles pesquisam, mais eles descobrem desse Deus poderoso. Nós não precisamos, e Deus não precisa que Ele seja provado, irmãos. Nós não precisamos que Deus seja provado por meio da arqueologia para que nós criamos Deus. Ele precisa que Ele seja crido, não provado. Por quê, irmão? Porque Deus não existe. Alguns irmãos estão... Porque Deus não existe. Vocês me entenderam bem? Deus, Ele não existe. Todos concordam aqui? Todos concordam? Porque Ele é. Ele é. Porque o que existe deixa de existir. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso, Ele é eterno. Aquilo que existe, Deus ele está fora da existência. Existe o existir e Deus está fora disso. Deus está na eternidade. Tanto que o nosso tempo ele é relevante para Deus. A ciência tenta datar alguns achados arqueológicos. Carbono 14, irmãos, na faculdade eu tive que fazer esse cálculo, carbono 14 lá. Irmãos, eu fiquei meio maluco mesmo. Mas enfim, eles fazem o carbono 14 lá, alguns cálculos e fazem suas datações. Só que eu fazendo aquele cálculo, eu teve um estalo assim, o nosso Deus, um dia é como se fosse... Alguém pode completar a frase? Um dia é como se fosse, e 1000 anos como se fosse. Então o tempo para Deus é irrelevante. Vamos lá, irmãos, então, vamos lá, abrir a Bíblia, a palavra de Deus no livro de Colossenses. Deixa lá aberto, livro de Colossenses, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Irmãos, alguns já disseram assim que eu sou meio canelinha de fogo, meio pentecostal, irmãos. Mas Pávio, os irmãos, eu vim do catolicismo direto para a igreja batista. Só que eu preguei na igreja do pastor Alex, na primeira igreja de Curitiba. E eu falei para os irmãos, e preparando o sermão lá eu preguei sobre o Espírito Santo. E isso tem queimado no meu coração, né? Sobre o Espírito Santo, sobre avivamento. Só que eu preparando esse sermão, eu me lembrei que eu tive uma experiência com Deus. Eu deveria ter uns 8, 9 anos. Eu na igreja católica. Eu tive uma experiência tremenda com o Senhor. No qual nossa casa, uma casa muito humilde, uma casa reconstruída às pressas, porque a casa nossa anterior, ela queimou e nós perdemos tudo. Como eu falei, irmãos, eu sou o mais improvável. A minha vida daria para escrever um livro, mas não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre o Jesus Cristo, o lindo, maravilhoso, o Filho de Deus, é sobre Ele, irmãos. Mas eu quero testemunhar para a honra e glória do nome dEle. Eu sou improvável porque eu venho de uma família de 7 irmãos. Quando a minha mãe descobriu que estava grávida, meu pai estava quase falecendo de pneumonia. Meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. E nós perdemos toda, a nossa casa pegou fogo. E essa casa, o qual nós fomos morar, foi construída às pressas, doada pela igreja católica.
Só que ela foi construída uma casa muito rápida. E essa experiência que eu tive com Deus foi algo poderoso. Porque nós morávamos num alto e ventava muito. E um dia uma ventania muito forte, ela balançava inteira a casa, irmãos. E parecia que a casa ela ia cair, realmente. E eu criança, eu deveria ter uns 7, 8 anos, eu muito com medo. E aí minha cabeça, falei, meu Deus, nós perdemos a nossa casa queimada, Senhor Deus. E agora esse vento vai derrubar nossa casa, Senhor Deus. Eu lembro que eu vou nas portas de madeira, eu coloco as mãos assim e começo a orar. Porque um dia eu, folhando uma Bíblia da minha mãe, eu lembrava que a voz do Senhor que acalma a tempestade. Eu comecei a orar em cima daquela palavra. Falei, Senhor, o Senhor acalmou a tempestade. Eu li naquele livro, Senhor. Não deixe, Senhor, não permita com que essa casa caia, Senhor Deus. Essa foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Eu fiz aquela oração, irmãos, daquela forma pentecostal. Eu nem sabia o que era essa palavra, né? Muito menos. Então, alguns irmãos falam, nossa, tem uma pé lá, canelinha de fogo. Mas, irmãos, eu vim do catolicismo direto para a denominação, né? Vamos lá, então, irmãos, no texto. Colossenses capítulo 1, versículo do 13 ao 19. Ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17, e ele é antes de todas essas coisas, e coisa subsiste por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primeiro dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Versículo 19, finalizando, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude lhe habitasse. Esse é o Filho de Deus, irmãos. Também o livro de Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. E essa todos sabem, né? Essa passagem, muito conhecida, virou canção. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quem é Jesus? Isaías 9, versículo 6, vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Repita comigo, igreja, quem é Jesus? Pode ser que a versão seja diferente. Nós vamos ler no telão ali então, para todos lermos nessa versão mesmo, na NVI. Vamos lá, igreja. Quem é Jesus? Vamos lá, igreja. Quem ele é? Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Enquanto o príncipe deste século, né, que ele cega o entendimento das pessoas, né, ele cega o entendimento das pessoas, irmãos, porque existem pessoas que nós estamos ali falando do evangelho, mas é algo parece que cega, uma cegueira espiritual. A pessoa, ela ouve, mas ela não entende, né? Ela pode ver o milagre, mas ela não consegue enxergar o porquê disso, irmãos.
Porque há uma conspiração diabólica em cima disso. Há o príncipe deste século, né? O príncipe deste século, que cega o entendimento das pessoas, enquanto esse príncipe, ele causa guerras, né? Ele causa destruição de famílias, destruição de reinos, de países, ele causa guerras, ele causa um monte de coisa ruim. Já Cristo é o príncipe da paz, essa paz que excede todo o entendimento. E falando sobre esse Cristo, não é sobre religião, nós não podemos ver Jesus somente como uma religião. Irmãos, nele todas as coisas fazem sentido. Ele é a parte que falta em nós, irmãos. O ser humano, ele foi criado e existe, e isso é notório. O ser humano ele foi criado com uma lacuna nele, o qual as pessoas tentam preencher essa lacuna. A gente vê nas tribos indígenas, eles tentam preencher com algo, uma escultura. Há necessidade de algo divino para que se preencha esse espaço. Ou seja, Cristo, nele todas as coisas fazem sentido, ele é a parte que falta em nós, nele nós existimos e nos movemos como a palavra nos diz. É interessante que nós amamos ele, mas ele nos amou primeiro. Você pode dizer assim: não, eu amo a Jesus, eu amo a Cristo, irmãos, mas ele te amou primeiro. Você só ama ele, você só desenvolve esse amor porque ele te amou primeiro. Nada do que ele fez o Pai já não tinha feito. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Ele é a causa de tudo o que foi criado. E muito mais profundo que isso, veja bem, irmãos, quando você aceita esse Cristo ressurreto, não o Cristo histórico apenas. Oh, irmãos, pega essa palavra é muito forte, irmãos. É muito poderoso. É muito poderoso. Quando você desenvolve um relacionamento e você entende realmente o plano da salvação, né? Você se torna co-herdeiro com Cristo de tudo o que foi criado. Você faz parte de toda essa herança, você é co-herdeiro com Cristo. E eu não estou falando aqui de riquezas, irmãos, eu não estou falando aqui de posses, eu não estou falando aqui de ter uma casa, enfim, de coisas materiais, irmãos. Esse dia comentando na empresa lá, passou no jornal assim, lá uma pessoa que cometeu suicídio e ela era muito rica. E daí os meninos comentando assim: nossa, mas essa pessoa ela tinha tudo, dinheiro, casa, carro, jet ski, lancha, tudo os bens materiais. Eu falei: por isso mesmo, ela era tão pobre que ela tinha só o dinheiro. Irmãos, tem gente que elas são tão pobres que eles têm só o dinheiro. E tem muitas vezes que é o inverso. As pessoas elas são tão ricas que elas têm só o carrinho para catar papelão. É meio que inverso, é contraditório. E como eu falei, não é sobre ter posses. Como eu falei que a maioria das pessoas elas têm, pode ser que um dia você tenha pensado nisso. Eu sigo a Jesus, porque olha, como é que é, pastor? Quantos que foram para o inferno e voltaram mesmo? 17 foram para o inferno e voltaram, e 5 vezes foram para o céu, né? Ou seja, não, eu sigo a Jesus porque eu tenho medo do inferno. Cara, mas quando nós começamos a tentar entender o amor de Deus, e a teologia, por mais elaborada que ela seja, por mais que seja o biblicista, e a gente falou de biblicista hoje de manhã aqui, alguns irmãos aqui, bom de Bíblia, irmãos, e eu na Bíblia vou apanhar dos biblicistas, né? Eu apanho muito. Mas, irmãos, e a gente tenta mensurar o amor de Deus, mas é fato que a gente não consegue entender. Por mais que seja o melhor teólogo, o melhor biblicista não vai conseguir entender o amor de Deus, porque ele é imensurável. Não tem como mensurar o amor de Deus, né? Pegue os melhores engenheiros que trabalhem com quantitatividade para quantificar o amor de Deus, não vai conseguir.
Pior, irmãos, que eu curso engenharia de alimentos e eu estudei algumas matérias de alguns cálculos assim, irmãos, que eu falo, meu Deus, tem cálculo até disso. Cálculo, fiz uma matéria de geometria espacial. Meu Deus do céu, no que eu vou usar isso na área de alimento? Cálculo balístico, né? Gravidade, todas essas coisas. Pode ser o melhor engenheiro, ele não vai conseguir quantificar o amor de Deus. Qual é o tamanho? E as crianças cantam. A irmã Néia, como é que é a musiquinha lá? Tão alto, tão baixo, tão pequeno, porque não se consegue, irmãos. E sempre quando eu começo a pensar neste amor de Deus, na pessoa do Filho, como nós lemos, manifestado no Filho, isso me começa a constranger, porque eu começo a imaginar, e eu tento quantificar o tamanho de Deus como se fosse possível. Eu começo a ver assim, um Deus tão poderoso, extraordinário. Eu gosto sempre de fazer essa comparação. Uma vez eu fiz, o pastor Amaury falou assim, irmão, eu achei que você ia usar um outro super-herói, e você usou um outro, mas para que, tem a garotada aqui, para que eles entendam o amor de Deus e o tamanho de Deus. Todos conhecem que o Homem-Formiga, ele é grandão, ele fica gigantão. Imagine Deus como se ele fosse, os biblicistas agora vão tremer, nossa, ele falando heresia aí. Brincadeira, irmãos. Mas para a gente entender o tamanho de Deus, Deus é como se fosse o Homem-Formiga. E tudo que existe, irmãos, todo o universo, todas as vias lácteas, todos os buracos negros, todas as constelações, que é muita coisa, irmãos. Alguns cientistas vão dizer que o universo não é redondo. Alguns cientistas vão dizer assim que o universo é. Mas enfim, tudo que você imagine que existe, todas as vias lácteas, todos os outros, enfim, tudo que existe, Deus, ele pega tudo isso, é como se fosse, é surreal pensar dessa forma, é como se pegasse toda essa existência, formasse uma bola e ele segurasse na mão. É esse o tamanho desse Deus. E daí eu começo a pensar assim, esse Deus todo-poderoso, ele nos ama de uma forma incondicional, irmãos. O amor de Deus, ele é incondicional. Esse amor ágape, incondicional. Porque Deus, ele poderia usar de justiça e ter nos punido. Mas não, ele abre mão de usar de justiça e ele usa o Filho dele para pagar os nossos pecados e as nossas transgressões. Esse Deus é maravilhoso, esse Jesus, ele é tremendo. Jesus é um maravilhoso conselheiro, Jesus é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Eu fui um improvável, nós fomos improváveis. Sei como eu falei, que seja você berço cristão ou não, evangélico, berço cristão, católico, nós somos improváveis. Deus é poderoso. Quando eu começo a pensar sobre Cristo, quando eu começo a pensar sobre Jesus, irmãos, algo me constrange. Como eu falei, eu era o mais improvável. Nós somos improváveis. E eu quero compartilhar isso com você. Você que está aqui hoje, você não está aqui por acaso. Algo está se movendo em você. Irmãos, nessa igreja, nessa casa de oração, isso que eu quero elogiar o pessoal da mídia aqui, irmãos. E existe muito esse acontecimento que pessoas olhando um store, algo atrai elas. Em Bocaiúva do Sul teve uma moça que ela viu uma foto de alguém orando, e ela queria conhecer a igreja, porque ela queria sentir o que aquela pessoa estava sentindo. Irmãos, esse ministério de multimídia é muito importante, irmãos. É claro que é cansativo, é exaustivo para quem fica alimentando, enfim, a Neia que faz uma parte daí, tem sua equipe, mas é de suma importância. A irmã Ive, na igreja de Bocaiúva, o pastor Claudio fala assim, que ela fazia uma oração, irmãos, que as pessoas ao passarem por frente dessa igreja, que elas sintam a vontade de entrar nessas portas. Isso tem acontecido.
Irmãos, e sobre essa casa aqui, eu quero falar, e não é demagogia, pastor. Não é demagogia. Algo tem se movido neste ambiente, nessa casa de oração. E acredito que os irmãos têm buscado um pouco a mais em oração e em jejum. Na igreja de São José dos Pinhais nós temos, não quero me vangloriar, mas nós temos um grupo de jejum, irmãos. Toda sexta-feira, em agosto, né, Kelf? Em agosto vai finalizar um ano. E nós fizemos um processo. Foram 3 primeiros jejum de sexta-feiras, com uma analogia no jejum de Paulo. Os outros 21 sexta-feiras em alusão ao jejum de Daniel. E agora nós estamos nos 40 últimos jejuns de sexta-feiras, uma alusão ao jejum de Cristo. E também nós temos um grupo de oração, irmãos. As programações da igreja começam 9h30. Só que 8h30, quando nós tivemos o entendimento, e às vezes tem 1, 2, 3 pessoas, ou no primeiro sábado, daí tem o sábado das primícias, daí tem vários irmãos. Porque, irmãos, nós tivemos essa necessidade, tivemos essa percepção, essa busca um pouco mais profunda. É porque quando nós estávamos construídos, nós estávamos numa salinha pequena, assim como vocês. O nosso coração, né, começou a queimar algumas vezes. Num lugar simples, nós sentimos um queimado, Senhor. Interessante que John Wesley dizer que ele chamou isso de o dia da visitação do Senhor. Sabe quando algo gostoso aflora em você? Você está no culto, o louvor ele está favorável, parece que ele esquentou e parece que está legal, aquele negócio está empolgante, aquele negócio está prazeroso, né? Você está em espírito de oração, você está adorando, você está chorando, você está se alegrando, você está feliz, você está sendo visitado pelo Todo-Poderoso. John Wesley chamava o dia da visitação do Senhor. E a gente usa o termo assim: o meu coração queimou, Senhor, durante aquela canção. Senhor, meu coração queimou durante aquela palavra. E o Senhor olha para você assim: meu querido, minha querida, é porque eu te visitei. Porque eu te visitei. Tem um grande avivalista americano, pode ser que alguns saibam, Charles Finney. A conversão dele foi isso. Ele, no meio de alguns livros que ele estava estudando direito, ele começou a folhear a Bíblia e ele descobre e começa a ler algumas escrituras e ele fala assim, só que ele vai orar numa mata. Ele fala: Deus, eu quero aquilo que está escrito naquele livro, Senhor, se apresente para mim. Ele recebeu essa visitação. E ele comparou como se fosse um choque, da planta dos pés até a cabeça, né? Eu estava falando o inverso aqui. E algo se moveu dentro deles. Ou seja, quando acontece, como eu falei, aquela atmosfera de adoração, aquela vontade, aquela alegria, irmãos, é o Senhor te visitando. Por isso, interaja com Ele. Porque de fato nós não conseguimos interagir com o Espírito Santo quando Ele nos visita, né? Nós ficamos embaculados, nós não temos reação, nós ficamos encabulados, nós não conseguimos interagir. Porque a gente fica naquela coisa assim: meu Deus, mas será que é coisa da minha cabeça, Senhor Deus? Será que essa música de fundo que está me ludibriando, enfim, não sei se é essa palavra que eu deveria usar, mas, enfim, interaja com Ele, interaja com Ele, interaja com Ele. E como foi falado sobre oração aqui, irmãos, hoje de manhã, né, pastor, dava para fazer um concílio ou uma conferência, o nosso caso é concílio, né? Dava para falar muito sobre isso. E quando nós tivemos o entendimento na igreja de São José dos Pinhais, eu também fui buscar mais de Deus. Eu tive o entendimento que eu deveria romper as barreiras dos 10, 15 minutos de oração. Mas como assim? É possível, não é possível? Na igreja de São José dos Pinhais nós descobrimos que é possível, sim, irmãos. Tanto que o tema das orações de manhã são 30 minutos de oração, né, Kelvin? Mas quando às vezes começa a esquentar, eu vou falar algo aqui, quando começa fogo do Espírito Santo descer. Quando nós terminamos as orações, a gente olha um para o outro assim, um monte de gente de babão chorando, zoião vermelho, cheio de água. Eu tenho visto que aqui tem acontecido isso também, né?
Porque rompemos os 15 minutos. Nós rompemos os 15 minutos. Porque muitas vezes os 15 minutos são de monóloga. A gente fica pedindo. E quando a gente passa dessa parte, né, o Senhor vem. Quando nós nos calamos e o Senhor vem, na onde? Na quietude, né, nós falamos, e é o Senhor querendo falar. E nós temos experimentado isso em São José dos Pinhais. E acredito, e eu vendo algumas fotos, né, e alguns vídeos, o Senhor também tem visitado alguns irmãos. O Senhor tem incendiado alguns corações aqui. E quando começou esse mover em São José dos Pinhais, a irmã Bruna, ela me falou assim: Newton, algo está diferente na igreja. Será que você não é o Estupim? Eu falei: não, pode ser eu. Mas eu creio que aqui no meio dessa igreja, pode ser que eles estejam aqui ou não, pode estar na vigília em Jarivatuba, pode ser você, mas é certo que no meio de vocês tem alguns estupins aqui. E o estupim, ele não precisa de muito fogo, não, né? Ele precisa só de uma faísquinha, né? Ou seja, grandes coisas Deus quer fazer nessa igreja. E todos vocês que estão aqui, quem são os remanescentes, pastor, os mais tempo de casa, os que ficaram, quem são? Pega a mão, irmão, sem constrangimento. Mais tempo de casa. Mais tempo de casa. São poucos. São poucos. Isso. Mas os que passaram um tempo difícil nessa igreja aqui, que estão aqui, que permaneceram. Alguns vieram de manhã, né? Eu fiz essa oração por esses que permaneceram, né? Acredito que passou tempo difícil nessa igreja, né? Assim como nós passamos na igreja de São José dos Pinhais, assim como quando eu comecei na caminhada da fé na igreja de Boca do Sul, passamos por um tempo difícil. E eu recém-convertido com 2 anos, irmãos, acredite se quiser, mas eu cantei na igreja. Eu não canto. E algo falava assim, aqueles problemas de igreja, a igreja se esvaziou, alguns irmãos se entristeceram e muitos se afastaram. E eu recém-convertido, eu queria sair também. Falei: Senhor, eu não tenho nada a ver com esse povo aqui, eles brigaram, né? É um tempo, isso faz muito tempo, irmãos. No começo da minha fé, 19 anos atrás. Só que algo não deixava com que eu saísse da igreja. E eu sem entender nada, irmãos, de Bíblia. Não tinha entendimento, mas uma força que não deixava. Porque falava assim, olha, e essa palavra, o Luciano Subirá vai falar muito sobre o testemunho interior. Algo falava em mim, eu não entendia, eu não tinha nenhuma ideia que era o Espírito Santo falava, mas algo falava comigo assim: não, olha, só você está na igreja. Olha bem, tem a tua família, tem tua mãe, teus irmãos. Como assim você vai sair, né? Você vai desanimar outros? E eu queria sair porque eu queria voltar a jogar bola, eu queria voltar para a bagunça, eu queria fazer as coisas normais. Eu olhava e falei assim: não, mas o que eu estou fazendo? Não tem nada a ver com esse povo, eles estão se desentendendo aqui, Senhor. Só que algo não deixava. E agora eu tenho um entendimento que é o Espírito Santo, né? E você pode pensar com você assim: mas como que eu sei quando que é a voz do Espírito Santo? Pode ser que alguém diga: a coisa é da sua cabeça, né? Mas existe uma forma de filtrar se é a voz do Espírito Santo ou não. Primeiro, o filtro tem que passar no filtro da palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele vai aflorar em você coisas boas, coisas que envolvem o reino. E de forma alguma, irmãos, a nossa carne, a vontade da nossa carne e da nossa alma, a nossa alma e a nossa carne, né? Hoje pela manhã, a nossa alma, qual que era a vontade da nossa alma? E a vontade do nosso corpo, qual que era a vontade? Era de ficar em casa, dormindo um pouco mais. E quem que quer vir para a igreja? Quem que quer vir para a igreja? O nosso espírito, porque ele testifica com o Espírito de Deus. Ou seja, aquilo que é para agradar a tua carne e aquilo que é para mortificar, que é o contrário da tua carne, sempre vai ser santo. E o pastor Luciano Subirá, ele sempre vai explicar sobre isso.
Só que muitas vezes a gente fica assim, não, mas é coisa da minha cabeça. E a gente acaba deixando o Espírito Santo para lá. E ele quer falar mais. Não, mas se é coisa da minha cabeça, é coincidência, eu estou pirando, eu estou entrando em parafuso. Não é isso. É o Espírito Santo querendo aflorar, querendo ferver, borbulhar dentro de nós. E sobre Cristo, sobre Jesus. Interessante que nós aceitamos a Cristo, a Jesus, né? Alguém prega a palavra para a gente, para nós, né? Alguém traz a palavra, né? E a palavra vai dizer que quem convence o homem da justiça, o juiz de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele convence. Aí o Espírito Santo nos apresenta a Cristo, nós aceitamos a Cristo, e depois, para aí, não, é um progresso. O Espírito Santo ele precisa continuar trabalhando no meio de nós. Não para por aí. Não para por aí. Há quem diga que os tradicionais eles acreditam de uma forma incompleta sobre o Espírito Santo. Há quem diga que não. Há quem diga que os pentecostais acreditam de uma forma totalmente completa no Espírito Santo. Não sei quem está certo, quem está errado. O dono da verdade é Deus. Mas é fato que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça de Deus. Ele nos abre o entendimento e nós aceitamos a Cristo. Só que não para por aí. Existe toda uma afloração dos dons espirituais, né? Acredito que essa igreja tem buscado os dons espirituais porque é necessário. Os dons espirituais eles são presentes dados para a igreja. Só que muitas igrejas não querem receber esse presente. E um presente dado, ele nunca é pedido de volta. É por isso que muitas pessoas, através das suas vidas, eles fazem sinais, enfim, fazem algumas maravilhas. E você olha para aquela pessoa, mas o testemunho dela não condiz. Porque foi um dom, foi um presente que foi dado para ela. Ao longo das escrituras a gente vai ver isso. A gente vai ver Saul, ele tinha um dom, né, de profetizar. E ele já perdeu a unção do Espírito Santo, porém ele continuou com o dom de profetizando. Irmãos, e preparando esse sermão, eu falei, nossa, eu tenho falado muito sobre avivamento. Eu tenho falado muito sobre o Espírito Santo. E Cristo? Quem é Cristo? Quem é Cristo? É muito fácil de responder. Cristo é o Filho de Deus. Como eu falei, não é sobre o quanto você tem, o quanto você sabe, o quanto é posse que você tem, quanto você sabe das Escrituras. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Gostaria que a igreja se ponhasse em pé. O ministério de louvor, vamos estar adorando com mais louvor. Como eu falei, algo está se movendo em você. Você está aqui por acaso. Deus ele não trabalha com acaso. Algo está se movendo. Deus trabalha com propósito. Acreditar nesse Cristo ressurreto, ele faz toda a diferença nas vidas. Como eu falei, nós somos improváveis. Eu fui improvável. O inferno nos esperava. E algo que eu tenho entendido, quando Deus ele olha para mim, quando Deus ele olha para você, ele enxerga um filho. Sabe por que o diabo ele tem atacado a igreja? Sabe por que ele tem buscado destruir famílias?
Por quê? É porque ele não tem esse entendimento. Uma é por inveja, porque ele não tem família, porque tudo que ele tinha ele perdeu. Ele tem um ciúme dos filhos de Deus, porque Deus, quando olha para você, para mim, Ele vê o Cristo, ele vê o seu filho. A diferença, como eu comentando essa semana também, o conhecimento ele é excelente, sim, ele é louvável. E como eu falei assim, o maior teólogo, pode ser que você fique bravo comigo, ele é Lúcifer, é o diabo. E você, o pouco conhecimento que você tiver, meu irmão, minha irmã, adolescente, criança, o pouco conhecimento que você tem, há essa diferenciação de quando nós abrimos as Escrituras e lemos a palavra de Deus. E nós oramos antes, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos. Existe texto, existe o ouro das Escrituras, algumas coisas que você pode estudar, mas é algo que vai ser doado e dado só pelo Espírito Santo. A minha oração tem sido que o Senhor abra o nosso entendimento sobre as Escrituras, sobre esse Cristo ressurreto, sobre esse Espírito Santo. A gente lê e relê e parece que realmente a palavra ela se renova todas as manhãs. A gente lê um texto e no outro dia a gente lê e fala: meu Deus, mas eu li esse texto e eu não compreendi dessa forma que eu estou compreendendo agora. Eu quero dizer para você que ainda não entendeu o plano da salvação, ou você que entendeu, mas você tem se afastado dos caminhos do Senhor. Lembre-se de quando Deus olha para você, Ele vê o Filho, porque você, meu irmão, minha irmã, você tem um valor inestimável, porque você custou um alto preço, e não foi o ouro nem prata, foi o sangue do Filho de Deus. Você custou tudo o que Deus tinha, o melhor que Deus tinha, Ele doou para mim e para você que foi seu filho. Para quê? Para que tivéssemos prosperidade, para que tivéssemos uma saúde mental prazerosa, para que tivéssemos, enfim, bens materiais. Sim, Deus Ele quer nos abençoar e está tudo certo, é isso mesmo, né? Como o melhor dessa terra, né? Viva o melhor dessa terra, mas é muito mais que isso, irmãos, porque Ele nos chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele tem chamado, Ele continuará chamando pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz, para sentar à mesa com Ele, irmãos. Você tem noção disso, que é se assentar na mesa do Senhor, poder se assentar na mesa do Senhor. Ele falou, e Ele nos prometeu que terá uma grande ceia, né? E Ele faz questão que nós venhamos cear junto com Ele. Ou seja, não é sobre o que ter ou ser neste mundo, e sim ter o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador. E como eu falei, você não está aqui por acaso, algo está se movendo dentro de você. Não é sobre o tanto que você conhece das Escrituras, irmãos, não é sobre o tanto que você conhece das Escrituras, não é sobre o tanto que você está a abrir mão, quanto você está disposto a renegar, quanto você está disposto a se doar. Essa igreja é uma igreja que serve, e isso é notório. Alguns irmãos aqui, há muito serviço, e alguns irmãos que servem, né? Servir, porque os irmãos têm o prazer, porque eles entenderam sobre o reino, e Deus está te chamando, algo está se movendo em você. Esse Cristo, Ele é maravilhoso. Como eu falei, eu era improvável, esses tempos, fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu falei: Senhor, se eu não estivesse no seu caminho, aonde eu estivesse, Senhor? Jesus, Ele entrou na minha vida de uma forma, num momento cirúrgico, especial, irmãos, porque eu andava por caminhos de bebedeira, de gasear aula, tanto que atrasou mais de 5 anos a minha conclusão dos meus estudos, e Deus chegou no momento certo, irmãos. Por quê? Porque, querendo ou não, aquelas coisas que aconteceram no passado, perdi o meu pai, a nossa casa queimou, enfim, nós fomos judiados por alguns parentes, e aquilo, mesmo no meu inconsciente, eu fiquei sofrendo, né? Aí Deus, Ele me alcançou,
quando eu tive o entendimento que Ele é poderoso, que o seu amor Ele é imensurável, e sempre quando eu começo a pensar sobre esse amor, as lágrimas rolam. E eu, como conversando com o irmão aqui, que o irmão lá no fundo lá, ele não consegue, ele começa a lembrar do seu passado e algo constrange, ele se sente incapaz. Eu falei, irmãos, e eu aprendi muito. A gente pega Jeremias, quando Deus aparece para ele fala: Senhor, eu não sou merecedor, eu não sou capaz. Quando Deus aparece para Gideão, o anjo fala assim: tenha coragem, e falar coragem para alguém que está com medo. Enfim, esse Deus, Ele é poderoso, esse Jesus é maravilhoso. Vamos adorar, irmãos, junto com o ministério de louvor. Aleluia, glória a Deus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Declare: não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minha fraqueza, defeitos e falhas não vão esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, das belezas às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz lugar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, só o Senhor
Pai, Deus de graça e poder. Pai, obrigado por essa casa de oração, meu Deus. Obrigado pela vida de cada irmão que se encontra nessa casa, ó Pai. Senhor Deus, eu oro, Deus, para que esse ambiente, ó Pai, continue sendo um ambiente, Pai, de transformação neste lugar, ó Pai. Eu oro, Senhor Deus, para que essa casa, ó Pai, ela cresça, Pai, ainda mais de uma forma exponencial, ó Pai. Pai, que essa igreja, Deus, fique pequena, assim, ó Deus, que tenham, Deus, mais horários de culto sobre este lugar, ó Pai. Deus, continue visitando essa casa de oração, Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa ser, Deus, derramado de uma forma dobrada neste ambiente, ó Pai. Pai, eu oro pela vida dos adolescentes, dos jovens, das crianças, de todos os irmãos que servem nessa casa, ó Pai. Convido você a fazer essa oração. Eu desafio você a fazer essa oração. Repetir essas palavras comigo, sem constrangimento. E não precisa você nem falar se você não quiser, mas você possa pensar. Senhor Jesus, eu quero entender mais sobre o Seu amor, de uma forma de relacionamento. Eu sei que o Senhor existiu e o Senhor parou a história, mas que o Senhor vem entrar na minha vida, e que eu tenho um entendimento que não é sobre o que ter e ser, nem a quantidade das coisas que eu tenho, e nem do tanto que eu sei, mas é sobre o Senhor. O Senhor é a premissa de todas as coisas. Eu quero que o Senhor entre no meu coração e faça morada. Repita comigo: Espírito Santo de Deus, abre o meu entendimento, abre a minha mente e meu coração, que eu tenha a compreensão das Sagradas Escrituras, de quem o Senhor é, e qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Não há nada, Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, só o Senhor pode fazer.